pessoal, espero que todos e todas estejam bem. Que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso quadro Educação Física, brincando e pensando a cultura. E como é sempre bom ver o que vocês nos mandam, vamos dar uma olhada no que vocês fizeram depois do nosso último programa? Oi, eu sou Santiago, do segundo ano A da professora Lili e Educação Física, da Escola Pica-Pau Amarelo. Mostra isso lá. Tá sem meu nome. Você podia falar, né? Meu nome é Isabela. Ai. E hoje eu vou escrever meu nome com o corpo. Então vamos lá. O E, o M, o I, o L e o L, meu, e Y. Tchau! 1, 2, 3. Bom, hoje nós estamos com a aula de Educação Física. E qual é o nome do jogo, galera? Fortnite! O que é isso, Vitor, que você achou no jogo? Eu achei um shield. Um shield do jogo Fortnite. Olha o meu arco-íris. Agora, Põe aí pra ela ver. Põe. Vamos. Quais são as cores do arco-íris? Vermelha. laranja, amarelo, verde, azul, anel e vermelho. Ai, que lindo o arco-íris do João, Mariana. Olha, que lindo. Sensacional, não é mesmo? E como hoje nosso programa é a partir do livro Medonho, que vocês conheceram aqui nos programas com outros professores e professoras, e que conta a história de um bicho com uma aparência que era considerada estranha para as pessoas, o que fazia com que todos tivessem medo dele, sem ao menos o conhecer, e depois perceberam que ele era um bicho doce e amável. Isso nos leva a pensar em algumas questões. Lembram que no último programa, quando falamos sobre diversidade? Então, existem também outros tipos de diversidade, além da diversidade de jogos que falamos no programa anterior. Por que será que muitas vezes essas diversidades não são respeitadas? Um grande exemplo disso é o racismo, que não é apenas o pré-julgamento que se faz a partir da cor da pele, mas também impede pessoas, principalmente negras, mas também imigrantes, a ter oportunidades de evoluir socialmente. E que também já matou e mata muitas pessoas até hoje. É importante pensarmos por que vemos poucos negros, principalmente em lugares de poder, em cargos importantes nas empresas, ou em papéis de destaque nas novelas, entre outros. Se pensarmos nas práticas corporais, como no futebol, por exemplo, por que vemos muitos jogadores negros, mas poucos técnicos negros e dirigentes vemos menos ainda? Vocês sabiam que na última Copa do Mundo da Rússia, em 2018, entre as 32 seleções, só havia um técnico negro? Pensar essas questões é importante para percebermos melhor o mundo em que vivemos e tentar melhorá-lo. Vocês sabiam que antigamente os negros não podiam jogar futebol com os brancos? E que alguns negros passavam pó de arroz, que é um tipo de maquiagem, para se passar por branco e poder jogar? Muitas pessoas lutaram e contribuíram para que ao longo do tempo algumas barreiras fossem rompidas, no esporte e também na sociedade. Uma delas foi Jesse Owens, um atleta negro norte-americano,
o primeiro a ganhar 4 medalhas de ouro nas Olimpíadas. Foi nos Jogos de 1936, deixando Adolf Hitler, que era um ditador que comandava a Alemanha naquela época, inconformado. Hitler acreditava que os brancos ou os arianos eram uma raça superior às outras. Mas mesmo com todo esse feito, Jesse Owens, quando voltou para os Estados Unidos, continuou sofrendo com o racismo, que, entre outras coisas, não permitia com que os negros se sentassem do lado de um branco no ônibus, pois os negros tinham que andar na parte de trás. Outra pessoa que contribuiu para quebrar essas barreiras foi a atleta brasileira Melânia Luz, primeira brasileira negra a disputar os Jogos Olímpicos. No caso dela, era discriminada 2 vezes, por ser negra e por ser mulher, e mesmo assim conseguiu superar tudo isso e fazer uma linda carreira no esporte. É claro que existem muitas outras pessoas que também deram sua contribuição para que os negros conseguissem ocupar alguns espaços. Não apenas no esporte, mas na sociedade. Infelizmente, até hoje, nós vemos muitos casos de racismo. Isso também acontece com o conhecimento e com a cultura produzida pelo negro, que muitas vezes também são discriminados e considerados como algo inferior. Já houve até uma lei chamada Lei da Vadiagem, que punia até mesmo com a prisão quem estivesse praticando alguma coisa da cultura afro-brasileira, como o samba, a capoeira, as religiões de matriz africana, entre outras coisas. Pensando em todas essas questões, convidei a professora Liliana para falar de uma brincadeira chamada Amarelinha Africana. Vamos aprender e brincar com ela? Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Lili, de Educação Física, e hoje eu vim mostrar para vocês uma brincadeira muito legal e divertida, Amarelinha Africana, ou chamada de teca-teca. Mas a origem do jogo de amarelinha vem da palavra marrelo, que na verdade se refere à pedrinha que a gente usa para demarcar as casinhas do jogo de amarelinha que a gente conhece hoje. Os portugueses ouviram os franceses falando a palavra marrele e interpretaram como se fosse o amarelo. Então colocaram o nome da brincadeira de amarelinha. Mas lá na África, existem alguns países como Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau que têm como o francês e o português as línguas oficiais do país. Então eles pegaram o jogo de amarelinha tradicional e adaptaram de uma forma bem mais divertida e diferenciada, onde 2 crianças podem brincar ao mesmo tempo. Mas como é que eu jogo a teca-teca? Você vai precisar riscar aí no chão de casa um quadrado grande com 16 quadradinhos dentro, certo? Fazendo isso, qual é a dinâmica do jogo? Vou demonstrar aqui para vocês. Cada criança vai ficar de um lado do quadrado, certo? Com um pezinho dentro de cada quadradinho. Daí, a dinâmica do jogo é a seguinte. Vamos pular para o lado direito, voltar para onde estávamos e para frente. E continua sempre assim. Lado direito, voltou, para frente, certo? E a África é um país muito musical. Então, para jogar esse jogo, a gente utiliza uma canção bem animada, que é a seguinte. Vamos. Minué, minué, le gusta la danse, la dança minué. Só que a gente tem que fazer isso pulando junto com o movimento. Vamos lá. 1, 2, 3. Minué, minué, le gusta la danse, la gusta minué. É isso aí. Esse jogo trabalha a coordenação e a cooperatividade. Porque, ao mesmo tempo que a gente está brincando, a gente não pode se esbarrar. Se vocês conseguirem fazer sincronizado, não vai precisar esbarrar no amigo, ou no papai ou na mamãe aí em casa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito bacana, não é mesmo? Então, que tal reproduzir essa brincadeira aí na sua casa? Vocês podem fazer um registro através de uma foto, vídeo, um desenho, até mesmo um texto, e postar nas nossas redes sociais com a hashtag Saberes em Casa ou a hashtag Saberes em Casa Educação Física. Até mesmo mandar pelo WhatsApp para o seu professor ou para a sua escola. Eu vou ficar aqui aguardando para ver o que vocês fizeram, tá certo? Então, pessoal, até a próxima aula. Lembrem-se, cuidem-se. Tchau, tchau.
crianças, tudo bem? Eu sou a professora Thalita e está começando mais um Além das Letras. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o lugar onde o medonho morava. Você lembra? Nós conversamos sobre isso no programa passado. Era uma palavra estranha, um pouco diferente. Diz pra mim, qual era essa palavra? Se você lembrou e disse a palavra banhado, parabéns, é essa palavra mesmo. O medonho morava no banhado. E nós? Onde nós moramos? Eu sei que cada um mora num lugar diferente, mas será que tem algo em comum entre esses lugares que nós moramos? Eu encontrei alguns lugares em comum que nós moramos. Vamos começar por esse lugar. Planeta Terra. Vocês estão vendo esse globo enorme? Nós moramos aí, no planeta Terra. Toda a humanidade reside nesse lugar. Essa parte mais clara é iluminada pelo Sol e fica assim, girando, girando. E onde fica mais escuro é noite. Toda essa parte azul é água. E essa parte toda iluminada de verde, tem algumas luzes, são os nossos continentes, os nossos países. Vamos observar um pouquinho mais de perto. Nosso planeta lindo, não é mesmo? Planeta Terra. Todos nós estamos no planeta Terra, mas tem outros lugares que são lugares em comum. Por exemplo, esse aqui. Imaginem que alguém desenhou os países, os continentes e ficou desse jeito, um mapa. A seta irá apontar o país onde moramos. Nós moramos nesse lugar, Brasil, o nosso país. Observem toda essa extensão territorial. No centro dessa imagem, temos um símbolo. O que será? É a bandeira do Brasil, a bandeira do nosso país. E no meio dela está escrito Ordem e Progresso. O Brasil é o nosso país. Nós temos muitas riquezas naturais. A fauna, a flora, as praias, a diversidade cultural, como o frevo, o samba, a capoeira,
e um povo. Nós estamos no planeta Terra e nós estamos no Brasil. Mas existem outros lugares em comum. Veja só. Observando novamente o território brasileiro, podemos ver essas divisões, essas linhas que dividem um lugar do outro. Chamamos cada pedacinho desse de estado. O Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. Você sabe o nome do nosso estado? São Paulo. Ele está aí no mapa, pintado de vermelho. Vamos ver a bandeira? Essa é a bandeira de São Paulo, a bandeira do nosso estado. São Paulo é um estado que reúne um pequeno mundo em seu território. São Paulo foi construído por gente de variadas regiões. O povo que iniciou sua história desbravando terras, acolheu imigrantes, migrantes, para se transformar em potência econômica, rica em diversidade e com turismo incrementado por negócios, atrações culturais, praias, Mata Atlântica e estâncias do interior. O estado que nós moramos se chama São Paulo. Então, voltando tudo o que nós aprendemos. Estamos no planeta Terra, moramos num país chamado Brasil, moramos num estado chamado São Paulo. E qual o nome da nossa cidade? Você sabe o nome da nossa cidade? O nome da nossa cidade é Guarulhos e essa é a nossa bandeira. Guarulhos é uma cidade muito populosa. Nós temos aqui também o aeroporto e as nossas escolas. E, claro, os nossos bairros. E com certeza você mora em um deles. Nossa cidade é a cidade de Guarulhos. Agora levante 4 dedinhos para a gente relembrar quais os lugares em comum que nós moramos. Moramos no planeta Terra, moramos no Brasil, moramos em São Paulo e moramos em Guarulhos. E agora a professora Raquel vai trazer outros conhecimentos com relação ao lugar onde moramos. Agora é com você, professora Raquel. Olá, crianças! Hoje eu estou aqui para refletir com vocês sobre o bairro onde moramos. Vocês viram com a professora Thalita que nós temos muitos pontos em comum e um desses pontos em comum é morar na mesma cidade. A cidade de Guarulhos tem muitos bairros. Eu, por exemplo, moro num bairro. A professora Thalita mora em outro bairro. E você, em qual bairro mora? Hoje, nós vamos refletir sobre os bairros a partir de um fragmento do livro Meu Bairro é Assim e também com a proposta do dia. Vamos conferir. Fragmentos do livro Meu Bairro é Assim, de César Obede. Bairro todo mundo tem, jovem, idoso ou neném. Bairro antigo ou mais recente, com bastante ou pouca gente. Bairro de cidade grande, que o trânsito se expande. Bairro de periferia, onde o rap ali se cria.
Seu bairro como é? Tem um lindo igarapé? É bairro comercial, rural, residencial? Tem uma rua de terra? Tem um bezerro que berra? Tem barracas de ambulantes? Tem mulheres de turbante? Tem escola de inglês, de espanhol ou de francês? Hospital, papelaria, banco e sorveteria? Como é o seu bairro? A nossa proposta do dia hoje tem tudo a ver com esse fragmento que nós acabamos de ouvir do livro Meu Bairro é Assim. Vamos conferir. Hoje, a proposta do dia está apoiada no fragmento que vocês acabaram de assistir. Então, hoje é dia 19/5/2021, quarta-feira. No fragmento lido, o autor aponta vários lugares de um bairro, como papelaria, banco e etc. No bairro onde mora, o que tem? Você irá descrever em seu caderno quais lugares tem no bairro onde mora. Antes de descrever os lugares que tem no seu bairro, você irá pesquisar, se ainda não souber, o nome do bairro onde mora. Será que você conhece o nome do bairro onde mora? Se você não conhece, você irá pesquisar o nome do seu bairro e depois descrever no seu caderno os lugares que tem nele. Vou repetir a proposta. No fragmento lido, o autor aponta vários lugares de um bairro, como papelaria, banco e etc. No bairro onde mora, o que tem? Você irá descrever em seu caderno quais lugares tem no bairro onde mora. Antes de descrever os lugares que tem no seu bairro, você irá pesquisar, se ainda não souber, o nome do bairro onde mora. Será que você conhece o nome do bairro onde mora? Se você não conhece, você irá pesquisar o nome do seu bairro e depois descrever no seu caderno os lugares que tem nele. Bom, crianças, o Além das Letras vai ficando por aqui, mas na sexta-feira nós estamos de volta. Um grande abraço para vocês e até lá! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Desafio do Dia, que hoje vai conversar com vocês sobre alguns medos que nós temos, mas são medos do desconhecido. Cores, sons. A gente às vezes fica com calafrios só de imaginar algumas situações que nós nem conhecemos. Então, hoje, anotem o tema, a data de hoje, que nós vamos nos aventurar para conhecer algumas situações, alguns sinais de alerta que a própria natureza nos oferece. Nós já conversamos em outros programas que ter medo acaba sendo uma medida de segurança, não é mesmo? Só que muitas vezes o medo faz com que nós tenhamos algumas atitudes que nem sempre são legais. Isso inclui eliminarmos alguns seres vivos do ambiente apenas pela repulsa que ele nos causa. Não necessariamente ele é uma ameaça. Quando nós temos a ameaça sendo real, aí nós precisamos recorrer aos profissionais habilitados na captura desses animais, e aí são esses profissionais que darão o destino correto a esses seres vivos, que não é o extermínio deles. Lembra que eu já te contei que tudo funciona numa relação em cadeia? Então, todos os seres vivos, eles são importantes para o ambiente. Então, nós não podemos apenas eliminá-los em função de coisas que foram construídas na nossa imaginação. É por isso que nós falamos sobre o medo do desconhecido.
Eu muitas vezes tenho atitudes, tenho esse medo, mas eu não conheço de verdade se aquele ser vivo é uma ameaça real ou se é coisa da minha imaginação. Então, para que nós possamos descobrir um pouco a respeito de tudo isso, eu trouxe uma proposta aqui de um jogo, de uma organização aí das informações em colunas. Eu vou te mostrar alguns seres vivos, nós vamos organizá-los pensando se nós temos medo, se nós não temos medo, se o medo é real ou se isso é só coisa da nossa imaginação. Além disso, turma, é importante considerarmos que muitos seres vivos só nos atacam e só atacam outros seres vivos quando eles se sentem ameaçados. Então, olha só quanta coisa está relacionada. Não é que você não deve se aproximar de um ser que você não conhece. Mas isso também não significa precisar matá-lo e exterminá-lo do meio ambiente. Então, vamos ver essa primeira proposta de jogo aqui para interagirmos um pouquinho com esses seres vivos. Vem comigo! Então, vamos lá, meus amores, vamos testar aqui algumas situações para ver se nós temos medo, não temos medo. Mas é importante considerarmos um medo real, tá bom? Então, vamos lá. Primeira imagem aqui, nós temos um grilo. E aí, turma, tenho medo ou não tenho medo? O que a maioria vai responder para a Pro? Não tem medo? Então, vamos colocar ele aqui. E uma floresta com muitas árvores, uma trilha para vocês se deslocarem, explorarem o meio da floresta, mas não é uma florestinha, não, é uma super floresta. Tem medo ou não tem medo? Ai, vocês teriam medo porque fica escuro? Tem problema, a gente coloca aqui. E agora, medo de elevador. Temos pessoas com uma fobia inexplicável de lugares fechados. E como o elevador é um espaço pequeno, bem fechadinho, algumas pessoas têm pavor desses lugares. Medo ou não tem medo? Não tem medo? Então, vamos colocar para cá. E de altura? Você tem medo de altura? Não! Mas ninguém vai sair se pendurando em um guindaste como esse, hein? É importante usar todos os equipamentos de segurança e as pessoas que trabalham nessas alturas, com certeza estão sempre bem protegidas, para não correrem risco de nenhum acidente. Então, a maioria aqui disse que tem medo, sim! E agora, escada rolante. Sabe por que algumas pessoas têm medo de escada rolante? Porque andaram falando por aí que se você errar o passo ali na hora de subir, a escada rolante vai te sugar e você vai passar por baixo de todos aqueles trilhos. Isso é só uma tremenda besteira, tá, pessoal? É claro que precisa subir com toda a segurança, respeitando a localização, as faixas de proteção. Mas não é nada para ter medo, mas vocês é que decidem se tem medo ou não tem medo. A maioria disse que não tem medo. E do escuro? Não pode mentir para a Pro. Quem aí tem medo do escuro? Maioria tem medo do escuro. E quem aí tem medo de ficar sozinho? Quem aí não gosta de ficar sozinho e que fica com bastante medo quando isso acontece? Não, ai, a maioria? Tá bom, não tem problema. É só uma tempestade de ideias sobre aquilo que podemos ou não podemos ter medo, tá bom? E da praia, não da praia do ambiente. Quem tem medo de água, de mergulhar, se ficar numa piscina um pouquinho mais funda, já fica com medo. Você sabia que esse medo é um medo muito comum dos adultos? É sim, aqueles adultos que não aprenderam a nadar quando crianças ficam com uma fobia de água, não é fobia sem querer tomar banho, viu?
É fobia de nadar, de mergulhar. Então, a maioria tem fobia da água, sabia? Então, olha só. Com esses exemplos, nós temos várias situações que nos fazem pensar sobre ter ou não ter medo. Esse é só o começo. Espera aí que a Pro já volta. Viu só que legal? Eu já fui te mostrando alguns seres vivos, comentando um pouquinho algumas características sobre eles, mas tem mais uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. A natureza, como eu já disse, ela é muito sábia. E algumas estratégias, incluindo cores, né, presentes aí nos seres vivos, eles indicam um sinal de alerta, podem servir para a camuflagem desses seres vivos, e aí eles se protegem do ataque de predadores. Pode ser para atrair outros seres da mesma espécie. Querem ver alguns exemplos? Então, olha só essa sequência de imagens que eu vou te mostrar. E para finalizar nossa conversa de hoje, eu tenho aqui algumas imagens para te mostrar, 3 imagens. E que com elas você possa refletir sobre o que as cores na natureza representam para nós. Querem ver? Então, olha só. A primeira imagem mostra um ser vivo bem bonito, mas bem bonito. Quem aí já viu? Sabe quem é esse animal? Isso mesmo, isso é um pavão. Olha essas penas que lindíssimas, coloridas. Agora, esse pavão é macho ou fêmea? Não tem? O que vocês acham? Não, não tem pavão e pavoa. É pavão macho e pavão fêmea. Esse pavão aí é macho ou é fêmea? O que vocês acham? Nossa, que confusão! Ficou tudo misturado agora. Esse pavão é um macho e ele tem essas penas todas coloridas, lindíssimas que vocês estão vendo, exatamente para utilizar como um atrativo. Eles se tornam bonitos e exuberantes quando eles abrem todas essas penas aí para chamar a atenção da fêmea. Agora tem um outro exemplo aqui de cores na natureza que representam aí situações diferentes. Olha só. Observem bem a cor desse animal e a cor das pedras, onde ele está lá tomando um belo de um sol para ficar bem quentinho. Perceberam que se você olhar de longe essa imagem, você quase não consegue observar o ser vivo? Então, a cor dele ajuda ele a se esconder no ambiente. E isso vai protegê-lo do ataque dos predadores. Então, olha que legal. É um mecanismo aí de camuflagem. Ele fica ali escondidinho e aí você passa, se não prestar muita atenção, confunde ele com as rochas onde ele está tomando o seu sol. Agora tem mais um exemplo que eu quero compartilhar com vocês. Olha só. Olha esse sapo. Eu vou dizer que eu acho ele lindo, porque vocês sabem que a Pro adora azul. Então, imagina encontrar um sapinho desse na natureza. Eu não tenho medo de sapo. Mas esse azul, sabe o que indica? Ele está falando para os predadores: não cheguem perto de mim, que eu sou muito perigoso. E isso acaba protegendo esses animais. Então, as cores bem fortes que estão presentes em alguns seres vivos servem exatamente para isso, para protegê-los do ataque de outros predadores. Eles informam que são ameaças, que são perigosos. Então, não mexe comigo porque eu sou perigoso. E com isso, eles acabam se protegendo. Então, agora espera um pouquinho que a gente já volta. São muitas coisas, não é mesmo? E nós não precisamos simplesmente exterminar com tudo que está à nossa volta, tá bom? Então agora já vamos para a síntese do nosso desafio. Vocês vão construir uma tabela como essa que eu vou te mostrar, olha só.
Nessa tabela, vocês vão listar os seguintes seres vivos. Nessa primeira coluna, vocês vão colocar aí como a Pro está marcando: a lagartixa, cobra, borboleta, rato, mosca, abelha, água-viva, ouriço do mar e tubarão. Aí nessa outra coluna, vocês vão registrar se esse ser vivo oferece alguma ameaça, por que você tem medo, no caso daqueles que você tenha medo, ou porque você não tem medo. Então, vamos lá. Essa já é a síntese, vai ficar aí na tela para vocês olharem, tá bom? Então, a primeira coluna aí, vocês vão listar esses seres vivos. Depois, vocês vão colocar se eles oferecem alguma ameaça. Se você tem medo, por que você tem medo? Se você não tem medo, por que você não tem medo? Tá bom? É muito importante que você pense no preenchimento dessa tabela, considerando aquilo que é real e aquilo que só faz parte da nossa imaginação, tá bom? Então, agora, caprichando aí nas reflexões, no preenchimento dessa tabela, e sexta-feira a Pro está aqui à sua espera. Tchau, tchau!